Oi, gente, tudo bem? Hoje é quarta-feira à noite, dia 16 de abril de 2025, semana de Páscoa, então a palavra é traição. Judas, vamos ver o que Deus vai falar. Short de fé. Se inscreva no canal, curta o vídeo e vem comigo. Traição. Atos 3,14. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que vos desse um homem homicida. Uau, exatamente. Eles preferiram Barrabás, né? Isso. Soltem Barrabás, né? Aqui fala, ó, príncipe da vida. Amém, amém. Príncipe da vida. Eu tenho que lembrar aqui que eu tô lembrando dos fetos, né? Quem que é o príncipe da vida? Jesus, né? Então, assim, nunca um cristão, ele deve ser a favor do aborto, entendeu? Quando fala solte Barrabás, muitas vezes eu vejo que a condenação do feto por uma situação de abuso, de estupro, é uma maneira de estar libertando e liberando os Barrabás, entendeu? Entre o feto e Barrabás, solta o Barrabás e se condenam os fetos. Eu vou tirar outra palavra, vamos ver. Lucas 18:10. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. E traziam-lhe também meninos, para que ele lhes tocasse. E os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Então, traição. Aqui lembra a criança, né, que eu falei. Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus vem falar muito sobre a criança. Eu não sei, mas parece que é bem antigo esse consenso sórdido de que a criança, ela é inferior, entendeu? O adulto é o ponto-chave da autoridade, da perfeição, enquanto a criança é o ser inferior. E aqui Jesus, ele desbanca isso, entendeu? As teorias de psicologia. Ó, e não impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Ao mesmo tempo, a traição,
Eu acho que os fariseus sentiam que Jesus era o traidor, sabe? Quando Jesus disse: "Deixai vir a mim os meninos", ele meio que ele está atraindo a crença de que as crianças são inferiores, entendeu? Quando ele sai para pregar, para curar no sábado, ele está traindo a lei do sábado. Quando ele impede o apedrejamento, ele está traindo a lei do apedrejamento, porque a fidelidade dele é com Deus e com a vida, entendeu? Com Deus, a vida, a verdade, e não com a lei que o homem criou, que Moisés criou. Ele não tem fidelidade para com Moisés, entende? Porque ele crê que aquela lei não é de Deus. Porque se fosse de Deus, ele seguiria, entendeu? Então os fariseus, eles viam em Jesus um traidor da lei. Jesus é visto como traidor. Esse, cadê? É sacerdote, o publicano, ele admite as culpas dele, né? Mas o fariseu não. O fariseu, ele se considerava diferente dos outros. Inclusive as pessoas que vão apedrejar, elas se consideram superiores, diferente, né? Só que o pecado delas está encoberto. Ou nem está escrito por lei. Porque assim, ó, o pecado não precisa estar escrito por lei e nem visível em você para que seja condenado, entendeu? Nem precisa ser reconhecido para que você seja condenado. Porque Deus é que sabe de todas as coisas, né? Ele é onisciente e onipresente. Por isso que Deus é nosso advogado e nosso juiz. Porque nós não precisamos apresentar provas. Ele já tem todas as provas, porque tudo, em todo tempo, está sendo gravado, todas as coisas. Eu acho interessante relatos de EQM, que as pessoas têm aquele filme da vida, sabe? Eu já vi duas situações. Eu vi tanto a situação do homem, que esse homem, ele se sentia muito mal consigo mesmo, né? E quando ele teve o estado de quase morte dele, foi mostrado para ele várias cenas e que dizia assim: "Olha como você é bom, olha como você é uma boa pessoa, olha, não sei o quê", entendeu? Enquanto que tem outro relato aqui que eu vi de uma mulher em que era o oposto. Foi mostrado para ela: "Olha, você não foi boa. Olha, você não foi boa. Olha". E essa mulher estava adentrando ao inferno, entendeu? Hoje Deus estava conversando com Deus, ele estava falando assim, eu falando com Deus, né? Quando quando alguém faz o bem para você, você nunca mais esquece. Assim como quando alguém faz o mal também, você nunca mais esquece. Se você fizer o bem para alguém, você vai esquecer, mas a pessoa nunca mais vai esquecer. E se você fizer o mal, também a pessoa, porque é a maneira que a pessoa te tocou, entendeu? Você nunca mais esquece. É isso. Então, nós precisamos aborrecer o mal. Nós precisamos trair o mal. Só não podemos trair o bem. Aqui, deixai vir a mim os meninos, não impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Temos que aborrecer o mal. Diante do mal, se nós formos bons, nós somos traidores, né? Se nós formos maus diante do bem, nós somos os traidores.
Você tem que escolher a sua causa e lutar por ela. Ó, Lucas 18. Fazemos justiça. Não tarde de orar, continue a orar, porque Deus vai responder. Talvez você foi de alguma forma traído, foi injustiçado. Ó, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Tchau, Deus abençoe vocês.